Turma, boa noite, tudo bem com vocês? Turma, mais uma vez, vou precisar me ausentar alguns dias, tá? Porém, vocês não vão ser prejudicados. Todo o conteúdo que a gente vai ver essa semana eu vou deixar disponível para vocês nos slides, no Classroom, tá? E eu vou liberando os exercícios conforme as explicações dos vídeos. Então, hoje a gente vai ver uma pequena revisão de tudo que a gente viu em relação àqueles operadores lógicos, tá? Expressões lógicas, o operadores, né? Operadores maior, maior igual, menor, menor igual, diferente. Operadores lógicos, o OR, né? Ou o AND, que é I, né? E o NOT, que é a negação, ok? Vou deixar um exercício para vocês de revisão no Classroom. Vai ser liberado hoje a partir das 18 horas, hoje dia 16, tá? Vou explicar um pouquinho o que é teste de mesa. A gente já vai começar a preocupar mais com essa questão dos testes de mesa. Vou explicar o que é. Deixa eu ver aqui, peraí. E vamos começar as estruturas condicionais, que é o if, elif e else. Ok? Vou falar também o que é if alinhado com vocês. Alinhado, desculpa. Então, a gente já está indo para a parte 2, né, da nossa lógica de programação, que eu vou explicar o que é fluxogramas também, estruturas condicionais e estruturas repetitivas. E a prova já vou deixar marcada para o dia 6 de fevereiro, vai dar numa segunda-feira. Tá? A gente vai ter bastante tempo aí para exercitar, para fazer atividades. Se eu ver que vai ficar muito corrido, a gente pode alterar para a próxima semana, ok? Então, lembrando que a gente vai ter duas provas. A gente vai ter essa prova, que está previamente marcada para o dia 6, e uma para o final, tá bom? Então, a gente já finalizou a parte da introdução, abstração lógica, tipo de dados e variáveis. Então, agora a gente já passa para fluxograma. O que é um fluxograma, galera? Minto. Vou falar primeiro do teste de mesa. Teste de mesa é um teste que a gente faz antes de depurar o nosso código, antes de codar, tá? O que seria isso? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Eu estou com o meu Replit aberto, tá? Então, eu vou digitar um código qualquer aqui. Ó. Eu quero criar um programa que some dois números e dê o resultado. Então, ó, crie um programa que some dois números e exiba, que solicite, né? Programa que solicite ao usuário que digite dois números e some, e retorne o resultado da soma. Beleza? Usuário, vou deixar tudo sem acento, tá? Ok. Lembrando que para comentar um longo período, um longo espaço, a gente pode utilizar três aspas, tá? Três aspas simples. Digita três aspas simples aqui, ó. Ele automaticamente já completa e tudo que você digitar entre essas três aspas simples, do início e do final, vai ser comentário, ok? Anteriormente a gente comentava somente a linha com hashtag, correto? Então lembre que agora para comentar um espaço, um período maior, você pode utilizar os três pontos, ok? Então vamos lá. Como que nós fazemos? Primeiro, eu preciso pedir, né, vamos imaginar que eu preciso pedir que o usuário digite esse número, o primeiro número e o segundo. Então, a primeira coisa é declarar uma variável. Eu vou colocar o nome dela de num. Lembrando que variável é o nome que a gente atribui a um espaço na memória para receber um dado, ok? E por que a gente declara variáveis? Para poder utilizá-la em diversas partes do nosso código, para poder fazer cálculos também, tá? Processar esses dados. Então, no 1, qual que é a função que solicita o usuário que digite o número? É a função input, ok? Então, ó, digite o primeiro número. Vou dar um barra N para ele dar uma quebra de linha, tá? Porém, lembra que eu falei com vocês que o input, a função input, ela só trata strings. Então, tudo que eu digitar dentro do input vai ser string. Então, input, vou comentar aqui na frente, só
trata strings, que são textos, ok? Então, eu preciso converter para inteiro. Como que eu faço? Eu crio uma função int, né? Abro parênteses aqui e fecho aqui na frente. Só coloquei aqui depois para fins didáticos, tá? Mas vocês já podem criar direto. Então, quando eu executar esse programa meu aqui, ele vai pedir, o que ele vai fazer? Ele vai pedir o usuário para digitar o número. E vai salvar dentro dessa variável num1, ok? Então, comece a pensar, vão digitando os códigos, pensando o que está acontecendo, ok? Vou criar uma segunda variável, porque eu não preciso que o meu programa solicite dois números para o meu usuário. Então, ó, no 1, agora eu vou criar num 2. Agora eu já vou fazer direto, ó. Eu vou fazer um input. Input nada mais é que solicitar ao usuário que digite um número para que essa variável num2 armazene esse número, só que vai armazenar como string. E eu não quero string, eu quero inteiro. Então, o que eu faço? Sabendo disso, eu já imagino. Eu já converto para inteiro e digito minha função aqui, o input, digite o segundo número. Contra barra n para ele solicitar na linha de baixo, ok? Agora, o seguinte. Então, ó, vamos pensar que vamos fazer o teste de mesa para essa parte do código que eu tenho. Eu tenho aqui uma variável no 1. Ela está, esse int é uma função, tá? Ele vai converter tudo que tiver entre parênteses, tá? Tudo que tiver aqui dentro. E ele vai converter o quê? Essa outra função, que é a função input. A função input, ela capta, ela guarda o que o usuário digitar, ok? E aqui, entre aspas, duplas, é o que vai exibir na tela, ok? Então, a gente tem aqui, ó, uma função de entrada, que é o input, e aqui vai ter uma saída na tela, ok? E esse int aqui é uma função de quê mesmo? De processamento, tá? Não vai ser nem saída nem entrada, ela vai fazer um processamento. Beleza. Então agora eu vou criar outra variável que vai receber essa soma. Soma de quê? Num1 mais num2. Ok? Então vamos imaginar de novo, vamos fazer o teste de mesa. Quando eu executar esse programa aqui agora, quando eu rodar ele aqui agora, ele vai retornar o que para mim? O que? Vamos lá, ó. Vamos rodar ele. Vamos fazer um teste aqui. Digite o primeiro número. Vou colocar aqui 2. Digite o segundo número. Vou colocar 3. Antes de apertar o resultado, o que tem que dar para a gente? 5, correto? Mas aqui não vai dar 5. Não deu nada. Por quê? Porque eu só fiz uma função de processamento. Eu só fiz o processamento aqui, ó. Eu não fiz a função que vai exibir na tela. Qual que é a função que exibe na tela? É a função print, print soma. Então, a partir de agora, então agora se eu digitar aqui agora, vai retornar para mim. Então, ó, vamos fazer o teste de mesa. Antes de rodar aqui, antes de rodar no console, vamos fazer o teste de mesa. No 1, digite o primeiro número. Eu vou imaginar aqui que eu vou digitar, ó, eu vou comentar aqui na frente, eu vou digitar 2, ok? Nessa outra linha de código aqui, o que vai aparecer para a gente? Vai aparecer na tela, no console, digite o segundo número. Vamos supor, vou comentar aqui na frente, vamos supor que eu vou digitar 6. Aqui agora é só, nessa próxima linha, na linha 7, ele só vai fazer uma função de processamento. O que ele vai retornar para a gente? Nada, ele só vai fazer o processamento de num1 mais num2. O que é num1? 2 mais. O que é o num2? 6. O que vai dar aqui? 8. E aqui ele vai imprimir para a gente, então ele vai retornar na tela o número 8. Concordam comigo? Então, isso é teste de mesa. Na hora que eu rodar aqui agora, então, ó, vamos lá, ó, vou digitar os mesmos números. Ó. 2, digito o segundo número, 6, e retornou para mim 8, exatamente como eu imaginei. Então, teste de mesa é isso, tá, galera? Então, é bem simples. A partir de agora, se atentem, tá, a fazer o teste de mesa antes de rodar o código de vocês. Em muitos concursos, em muitos testes, né, de processo seletivo, é solicitado que vocês façam um teste de mesa de algum código.
e imaginem qual que será o resultado dele. Descubram qual que é o resultado dele. Eu deixei para vocês, mas esse aqui tem uma pequena explicação no slide, tá? Eu deixei uma atividade no Classroom que vai ser liberado para vocês às 18 horas e vocês já podem fazer, tá? Vai dar uma média aí de 2 horas de exercício individual, tá? Não precisa realizar os códigos. Somente na sessão 3 que vocês vão poder utilizar a IDE, ok? Se tiverem alguma dúvida em relação ao teste mesa, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Então, agora, partindo para algoritmo, né? Algoritmo, igual a gente já estamos carecas de saber, que é uma sequência lógica, né, racional para executar determinado, são passos, né, sequência lógica para executar um problema, para solucionar um problema. Uma sequência finita de passos, tá? Ela sempre tem um fim. E a gente tem 3 formas de descrever esse algoritmo, que é na forma narrativa, que a gente já viu lá no início da aula, na primeira aula, onde que a gente fala um algoritmo para lavar roupa. Pega a roupa do cesto, coloque na máquina, coloque água, ok? A gente pode expressar o algoritmo também na forma de fluxograma. O fluxograma, ele nada mais é que uma representação gráfica, tá, do nosso algoritmo. Por que que a gente utiliza o fluxograma? O fluxograma, ele é uma parte visual, igual eu falei, ele torna o entendimento do nosso código mais fácil. A pessoa que olhar para o nosso código, olhar para o nosso fluxograma, ela vai entender a lógica do nosso código. Então, fluxogramas fazem parte da documentação de um software, é que eu vou falar nos módulos posteriores, ok? No próximo módulo, no segundo módulo. No segundo módulo eu vou falar com vocês sobre documentação. Mas é bom vocês já entenderem o que é o fluxograma. Por quê? Na hora que a gente for falar de condição, nosso programa ele pode fazer uma bifurcação. Ele é executado por linhas, né, igual a gente já viu, ele executa a linha 1, linha 2, linha 3. Porém, se determinada condição for atendida, ele pode pular uma parte desse bloco de códigos. Ok? Então, por isso que a gente utiliza o fluxograma, para a gente conseguir desenhar isso, para conseguir visualizar melhor. E quando eu explicar para vocês, vocês entenderem de forma mais simples. Ok? Então, aqui eu deixei no slide a narrativa, né, o que é. Por exemplo, é representação linguagem natural, né, que é como a gente fala. Por exemplo, ó, eu quero um programa que some as 2 notas de um aluno e fale se ele foi aprovado ou reprovado. Então, ó, calcular a média do aluno. Obter as 2 notas da prova, calcular a média aritmética. Se a média for maior que 7, ele vai exibir na tela o aluno foi aprovado. Se não, o aluno foi reprovado. Isso é uma descrição narrativa, um algoritmo narrativo. E o fluxograma? Tá? Ele, mesma coisa que eu falei, representação gráfica. E ele utiliza algumas formas geométricas. Cada forma geométrica vai ter um sentido dentro do nosso fluxograma. Tá? O início e o fim é formado por essa forma. Tá? Eu não sei nem que figura geométrica é essa. Essa figura aqui, ó, parece um quadrado, um retângulo, né, que tem um cortadinho aqui na beirada, é a entrada de dados. Então, aqui vai entrar os dados. E esse daqui que tem essa forma, eu não sei essas formas geométricas, cara, essas formas irregulares, essa daqui, ela vai dar uma operação de saída, ela vai processar um dado e vai retornar para o nosso usuário. E esse de atribuição, ele vai atribuir um valor na variável. E esse daqui, esse losango, a decisão. Tá? Já vou explicar cada um deles para vocês. Então, ó, vou dar um exemplo para vocês. Aquele algoritmo que a gente criou na descrição narrativa para ver a média dos alunos, ele está criado aqui ó, de uma forma em fluxograma. Tá? O início, N1, N2, ele vai solicitar ao usuário que digite a nota 1 e 2, através desse símbolo. Tá? Aqui nesse retângulo, ele vai processar a média. Média vai receber N1 mais N2 dividido por 2. E aqui é uma estrutura de decisão. Aqui é um if. Tá? Em Python é if que a gente fala. If, se a média for maior ou igual a 7, ele vai ter uma condição verdadeira e uma condição falsa. Tá? Se a condição for V aqui de verdadeiro, ele vai
retornar para o usuário, ele vai imprimir na tela, por esse símbolo, tá? Aprovado. Se a condição for falsa, ele vai imprimir na tela esse outro resultado, que é reprovado, tá? Então, o condicional, a condição, o if, ele sempre vai ter uma condição verdadeira e uma condição falsa, tá? E vai retornar para a gente aqui e vai finalizar, tá? Com esse mesmo símbolo, ok? Então, o fluxograma é representado dessa forma. Esse aqui é um bem simples, mas para frente a gente vai evoluir com eles, tá? Então, ó, quais são os dados de entrada? Né? Vamos analisar um pouquinho esse fluxograma. Quais são os dados de entrada aqui? N1 e N2, ok? Quais são os processamentos? Ó, é a média e aqui eu tenho uma operação aritmética, N1 mais N2 dividido por 2. E quais são as minhas saídas? A minha saída é essa daqui, ó, aprovado ou reprovado. Vai ser dessas duas saídas que a gente vai ter. Então, ó, entrada N1, N2. É esse daqui. Ok? Entrada. Opa, entrada. É isso daqui. Processamento. É esse daqui. Ó. E as saídas é aprovado ou reprovado. Entendidos? Já coloquei até aqui. Ó. Então, o primeiro passo para a gente construir um fluxograma é identificar todos os passos do nosso algoritmo. O que ele vai fazer? Quais as linhas de códigos que eu tenho que digitar? O que eu tenho que pedir para o meu usuário? Tá? Depois que eu pedir para o usuário esses dados, o que eu vou fazer com eles? Vai ter algum processamento? Se tiver algum processamento, vocês já sabem qual o símbolo, né, vocês vão utilizar aqui, ó, esse daqui, ok? E a minha saída, quais serão as minhas saídas? Já comecem a pensar isso quando for digitar o código de vocês, ok? Já coloquei todo o resultado, ok. Então, vou deixar para vocês uma atividade que é recriar esse mesmo algoritmo, tá? Esse daqui, porém com a média maior ou igual a 6 e média menor que 6. Então, vocês vão recriar. Tem várias formas de desenhar um fluxograma. A gente pode desenhar ele numa folha de papel, tá? No caderno, ou tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar, tanto web, né, plataformas na internet, quanto desktop. Você pode baixar alguns programas aí para desenhar os seus fluxogramas. Eu aconselho o Lucidchart, tá? Ele é bem simples, gratuito, tá? Podem pesquisar no Google. Aqui, ó. O site é esse daqui, ó. Vou deixar aqui no slide também, tá? Esse exercício não precisa postar. Ele está no Classroom, tá, galera? Ah, não, desculpa, não tá. Esse aqui não tá, não. Então, ó, vocês criem, podem cadastrar gratuitamente, tá? Aqui, façam o cadastro de vocês. Eu já tenho meu cadastro, tá? É bem simples. Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Façam o cadastro de vocês. Deixa eu sair aqui só para explanar para vocês. Ó. Faça o cadastro, tá? É bem simples. Aqui eu não estou conseguindo sair, não. Está numa página inválida. Deixa eu ver, peraí. Aqui, anônimo aqui. Ok. Façam o cadastro de vocês. Tá, peraí. Don't have account. O Licid, ele tem três plataformas. Uma, essa lead chart é que importa para a gente, que é a criação de fluxogramas. Tá? Clica nela, vai ter a opção Free, Individual, e assim por diante. Vai na Free, ok? Na livre. Vai pedir o nome completo. E-mail, pode ser um e-mail pessoal, tá, galera? Vou criar uma nova conta aqui só para mostrar para vocês. E crio uma senha. Pronto. Light Traffic Semáforos. Prontinho. Já criou a conta.
tá? Ele vai aparecer assim para vocês, a primeira tela. Então, aqui, ó, o início, você vai utilizar esse daqui, ó. Aqui do lado a gente tem fluxograma, a gente tem aquelas mesmas imagens. Aqui tem muito mais imagens que as que eu ensinei para vocês. Porém, a gente vai ver mais para frente, tá? Não se preocupem. Por enquanto, memorizem somente essas. Essas daqui, ok? Para criar um fluxograma, é só clicar sobre a imagem e arrastar. E aqui você pode, clicando 2 vezes em cima dela, você pode editar. Ó. Início. Início. Tá? O processamento qual que é? Solicitar a nota 1 e 2. Então, ó, a entrada é esse daqui. Ó. Cadê? Opa, peraí. Tá. Duas coisas. Pode ser esse quadradinho assim, tá, galera? Esse quadradão, esse retângulo cortado, ou pode ser esse daqui, ó, que é para entrada manual de dados, tá? No caso é esse daqui. Aqui, ó, eu coloco a mensagem, ó, digite a primeira nota. Tá? E como que eu ligo esses pontos? É com essa setinha aqui, ó. Eu clico e arrasto, clico sobre esse quadradinho aqui e ligo ele nesse ponto aqui de início e depois eu pego esse outro quadradinho e ligo aqui, ó. Pronto, ele já fez a ligação. Se eu arrastar aqui, ele já vai acompanhar, ok? Então, podem continuar o exercício. Não precisem postar essa atividade no Classroom, ok? E continuando aqui, eu deixei uma atividade para vocês. Aqui é que eu deixei o link, tá? Deixei uma atividade para vocês no Classroom, exatamente sobre fluxograma. Deixa eu abrir aqui, ó, sobre fluxograma. O que eu quero que vocês façam? Atividade 11, tá? Vai ser liberada às 18 horas. Eu quero que vocês em dupla solicite ao seu companheiro, cada hora vai ser um que vai fazer, tá? E todos os dois têm que postar, cada um posta o seu fluxograma que criou. Você vai solicitar ao seu companheiro, a sua dupla, né, da equipe, que crie, né, algum programa, que crie algum código, que solicite ele que uma solução. Peça o seu companheiro para desenhar uma solução, um problema. Por exemplo, eu vou virar para o meu companheiro, para a minha dupla, e vou falar assim: eu quero que você desenhe um fluxograma de um programa que fale se a pessoa pode entrar na balada ou não. Qual que é o critério para entrar na balada? Tem que ser maior de idade e tem que ter dinheiro. Tá? Ou vamos simplificar um pouco. Tem que ser só maior de idade, maior de 18 anos. Então, primeiro, o que o meu colega vai ter que saber? Ele vai ter que imaginar. Né? Ele é que vai imaginar, tá? Não vai ser você que vai dar a solução para ele, não. Você só vai perguntar, vai falar com ele, ó, eu quero que você crie o algoritmo em fluxograma, parte visual, de um programa que informe se o usuário pode entrar na balada ou não. E a condição é que o usuário, né, o nosso cliente, ele tem que ser maior de idade, tem que ser maior de 18 anos. E aí o seu colega tem que pensar, o que o programa tem que ter? Ele tem que pedir o usuário que digite a idade dele, se a idade for maior que 18, ele pode entrar na balada. Se não, ele vai ser barrado. Ok? Então, pensem, comece a pensar, tá? Passe o problema para sua equipe, para sua dupla,